Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Mais uma vez, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Existem vários tipos de erros, nós podemos categorizar os erros que cometemos, os pecados que cometemos, em diversas categorias. A maioria dos erros que nós cometemos, nós não o cometemos por falta de conhecimento. Dificilmente você vai ver alguém fazendo algo errado e dizendo assim, não sabia que era errado. Não, a grande verdade é que a maioria dos nossos erros, dos nossos pecados, nós sabemos que aquilo é pecado. Nós sabemos que aquilo é errado. E fazemos isso por uma escolha moral equivocada naquele momento. Você concorda comigo? Mas Provérbios capítulo 14, versículo 12, vai falar de um tipo de engano na percepção. Vai falar de alguém que acha que está acertando, mas depois ele vai descobrir que está equivocado. Vamos para a seguinte cena, vamos imaginar aqui que você vá para a cozinha fazer uma receita que você nunca fez, você não tem ideia de como faz essa receita, mas alguém te desafiou, falou assim, olha, se você fizer essa receita e o prato sair gostoso no final, eu vou te dar um prêmio. Então você vai para a cozinha, sabendo que a chance de acertar é pequena, mas você tenta. A sua sinceridade da intenção está ali, você está tentando acertar. O teu coração está tentando acertar, você está se dedicando, você está dando o seu melhor. Mas aí, rapaz, o prato não saiu bom porque, de fato, você desconhecia a receita, você desconhecia a quantidade de ingredientes a colocar, você desconhecia o tempo de cozimento daquela refeição e o prato não saiu legal. Pelo menos você fala assim, bom, eu tentei, eu não sabia, tentei ali de algum jeito, mas eu não fazia ideia do que estava fazendo. Outra coisa é uma pessoa chegar e dizer assim, olha, eu domino essa receita. Pode deixar comigo aí que eu vou fazer, eu vou acontecer, vai ser uma delícia esse prato. Aí a pessoa vai lá toda confiante, fica se gabando, fica tirando onda, e aí de repente, rapaz, o prato sai horroroso. E aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu achei que eu estava acertando. Eu achei que eu estava no caminho certo. Eu tinha convicção, Provérbios capítulo 14, versículo 12, há caminhos que para o homem parece direito. Eu tinha convicção que estava fazendo tudo direito. Mas no final eu percebi que estava equivocado. Então a Bíblia vai nos trazer aqui uma atenção especial para o fato de que nós podemos nos equivocar. Isso é óbvio, afinal de contas o nosso conhecimento é limitado. Mas o orgulho no coração, gente, ele muitas vezes nos faz autossuficientes. E nisso nós achamos que nunca erramos, nunca falhamos, estamos isentos de qualquer equívoco. Como isso é trágico para a vida de tantas pessoas. Gente, o fato de nós não sabermos de tudo, tem algumas pessoas que se desesperam com isso. Tiago gostaria de saber de tudo, de ter acesso a tudo. Na verdade, essa foi a proposta da serpente para Eva, lá no Jardim do Éden. Se você comer esse fruto, você vai saber de tudo igual a Deus, você vai conhecer tudo igual a Deus. E eu te faço até uma pergunta, será que você teria estrutura mental, emocional, psíquica para saber de tudo? Imagino eu que não. Porque saber de tudo, quando a gente fala assim, eu queria saber de tudo, normalmente você está interessado em uma informação específica. Quando você fala assim, eu queria saber de tudo, você é interessado em saber o que X pessoa está pensando, o que X pessoa está fazendo, como que está acontecendo tal situação em específico. Só que saber de tudo é saber de tudo. Saber de tudo, desculpe a redundância e a obviedade, é saber de tudo. Se você pudesse realmente saber de tudo, você ia saber de todos os piores detalhes dos crimes mais bárbaros que são cometidos todos os dias. Será que a sua mente resistiria a tanta cena terrível que acontece pelo mundo, que não é sequer filmada? Penso eu que não. Então note como não é saudável para o ser humano esse anseio por querer saber de tudo. Uma coisa, é claro, você está constantemente buscando conhecimento, isso é saudável.
Mas esse anseio de saber de tudo, na verdade, é um anseio por controle. É um anseio por controlar. E todo mundo que tem anseio por controle, na verdade, está demonstrando incredulidade. Já reparou quando você está com alguém, um motorista inexperiente no volante, você está ali no banco do carona, você não consegue nem descansar, você fica alerta o tempo todo. Por quê? Porque você não confia no motorista. Mas quando você está com uma pessoa que dirige bem, que tem um bom histórico, que você confia na condução daquela motorista, daquele motorista, você consegue dormir, você consegue descansar, você consegue relaxar, você consegue entregar o controle. Então, quanto mais nós confiamos em Deus, menos esse anseio de controlar, de dominar, está sobre nós. Quando a gente está com esse anseio muito latente, isso pode denotar uma falta de fé, uma falta de confiança em Deus. Até porque, gente, nós não precisamos saber de tudo. Imagina comigo que você tenha... pegar um objeto aqui, vamos pensar um celular, todo mundo tem um celular, né? Então vamos pensar no celular. Digamos que você tem um problema no celular, queimou aí a placa do seu celular, queimou ali o circuito elétrico, alguma coisinha ali no encaixe do chip, danificou, e você não tem esse conhecimento de eletrônica para poder consertar na sua própria casa o celular. Porém, mesmo sem saber, sem ter esse conhecimento, você tem acesso a uma assistência eletrônica, assistência técnica. Você leva para o técnico, ele vai fazer o serviço, você vai pagar e vai ter o seu celular reparado. Então, mesmo sem ter esse conhecimento, você teve o seu problema sanado. Por quê? Porque você conhece alguém que tem o conhecimento. Você conhece alguém que sabe resolver o teu problema. Você pode não conseguir, por si só, resolver os seus problemas. Mas se você conhecer alguém que pode resolver, isso também vai sanar toda a equação. E, gente, quem é aquele que conhece todas as coisas? É o nosso Deus. E mais do que conhecer todas as coisas, Ele nos ama, Ele nos protege, Ele nos quer bem. Então, mesmo que nós não conheçamos todas as coisas, nós podemos descansar no fato de que aquele que conhece, aquele que é onisciente, tem profundo conhecimento de passado, presente, futuro, este está cuidando de nós. Portanto, quando a Bíblia fala há caminhos que para o homem parecem direito, você tem que reconhecer que vai ter momentos onde você vai ter profunda convicção. Tiago estava certo, estava certa, estava convicto de tal situação, de tal pessoa, de tal opinião, de X, de Y, de Z. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte, olha, por mais convicto que seja o seu coração, submeta ele a Deus. Porque pode ser que essa tua convicção esteja equivocada. Deus não corre risco de estar equivocado. Eu corro risco, você corre risco. E mais, além da questão de estar equivocado, pode ser que você não esteja equivocado, mas que a tua visão, a tua percepção não esteja amadurecida. Quando uma criança estuda matemática no primeiro ano, é diferente do estudo que ela vai ter no nono ano, correto? Ela vai avançando ali em níveis de conhecimento. Não significa que ela estava equivocada, significa que ela está num nível ainda que não está tão evoluído. Ela vai evoluindo passo a passo, até o ponto de chegar na faculdade e começar a ter aula de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, que você vai ter ali equações muito mais complexas que uma criança, pelo menos uma criança normal, não vai conseguir resolver com facilidade. Você é uma criança superdotada aí. Mas o que eu quero te trazer é o seguinte, a nossa convicção, ela precisa estar constantemente sendo submetida a Deus. Ao invés de confiar no seu próprio coração, confie em Deus. Confie na palavra de Deus. O nosso coração muda o tempo todo, nossas emoções são voláteis, nosso conhecimento aumenta, diminui, nossa percepção está constantemente sendo transformada. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Esses dias alguém me falou assim, Tiago, eu tenho dificuldade de acreditar na Bíblia, porque a Bíblia é um livro muito antigo. A Bíblia é um livro que foi escrito há milênios atrás, eu acho que os tempos mudaram, e isso, a pessoa estava sendo sincera, não era uma provocação, sabe? A pessoa estava sendo sincera, eu tenho dificuldade porque, cara, isso aí ficou no meu coração, isso me trava, eu não consigo ler a Bíblia com a fé que eu tenho que ler, o que é que você me diz sobre isso? Eu falei, olha, os tempos mudaram, mas os dilemas humanos são os mesmos. A vida humana é a mesma, as circunstâncias podem ter mudado. Mas eu dei um exemplo, eu quero que você pense no seguinte, os cálculos que um engenheiro fazia há 5.000 anos atrás,
são os mesmos cálculos que os engenheiros fazem hoje. A técnica pode ter mudado, mas a matemática é a mesma. 1 mais 1 é 2. Hoje, era há 5.000 anos atrás, daqui a 10 mil anos, 1 mais 1 vai continuar sendo 2. Compreende? Então, os tempos mudaram, a tecnologia mudou, as pessoas são outras, as circunstâncias são outras, mas o coração humano, ele foi feito por Deus, é o mesmo. Em todo lugar da face da terra, você vai ver gente que ama, gente que odeia, gente que acerta, gente que erra, gente que tem fé, gente que tem credulidade, gente que é fiel, gente que é infiel, gente que sabe que é leal, gente que é desleal, gente que guarda segredo, gente que é fofoqueira, em todos os lugares, gente. Em todos os lugares, em todos os tempos, em todas as circunstâncias. Essa é a razão pela qual, por exemplo, nós temos um livro como Provérbios e parece que Salomão estava aqui escrevendo do nosso lado. Tem devocionais que nós fazemos aqui que eu penso, meu Deus, parece que Salomão estava aqui monitorando minha semana. Eu abri Provérbios aqui, Deus falou comigo como se tivesse escrito hoje. Foi escrito há milênios atrás. Por quê? Porque essas aplicações da palavra de Deus, elas são eternas. A Bíblia diz que passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Isso me dá uma segurança profunda, de que por mais circunstâncias que mudem no mundo, a palavra de Deus permanece confiável. Tem até aquela frase que eu amo, que diz assim, que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã, né? Então, tudo que nós temos aqui permanece sólido para ser aplicado em qualquer circunstância da vida. Já o nosso coração é volátil. Uma hora você gosta de uma coisa, outra hora você gosta de outra. Uma hora você está afim, outra hora você não está afim. Uma hora você está feliz, outra hora você não está feliz, né? A mulher quando está mulher num período menstrual, por exemplo, tem momentos ali que a questão hormonal dela altera tanto que as emoções dela ficam profundamente mexidas. Ela começa a ter alguns tipos de reações que depois que passa aquele momento, ela pensa, olha, me perdoe, não deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo. Ou então a mulher, quando já sabe que já tem uma certa cautela, porque aquele momento, uma mudança hormonal mínima. Não estou falando de algo que é, sabe, não, é uma enfermidade, não, é natural. Deus se criou, foi feito para ser assim mesmo. Olha como um pequeno detalhe que é natural, que é saudável, muda tanto a nossa percepção de mundo. Compreende? Então, há caminhos que ao homem parece direito. A palavra de hoje é: desconfie mais de você e confie mais em Deus. Desconfie mais de você e confie mais em Deus. Isso parece até uma mensagem contrassenso. Porque hoje, quando abrimos as redes sociais, nós vemos muito conteúdo dizendo assim, ó, confie em você, confie no seu valor, confie nisso, confie, trazendo sempre a questão da autoconfiança. Só que a autoconfiança, ela precisa ser preenchida pela confiança do alto. A autoconfiança, ela precisa ser preenchida pela confiança do alto. Você confia naquilo que está em você porque você sabe que Deus mora no seu coração. Não é porque você é o bonzão, não é porque você é a boazuda, é porque Deus olhou para você com misericórdia e o Espírito Santo que mora no seu coração, ele te habilita a viver coisas extraordinárias que sem ele você não conseguiria viver. Compreende? Então, quanto mais de Deus nós temos em nosso coração, quanto mais sensíveis somos à voz de Deus, nós praticamos Provérbios 14, 12. Tem caminhos que para nós parece direito, mas para você não receber a surpresa lá na frente, para você não ser surpreendido com o final desse caminho sendo o final de morte, você precisa submeter as suas convicções a Deus. A gente fala muito no Evangelho sobre conversão, certo? Já uma pessoa se converteu. Quando uma pessoa se converte, o que aconteceu com essa pessoa? Se você parar para pensar bem, a palavra conversão, ela é, na verdade, uma palavra que denota uma manobra. Você está dirigindo e tem lá conversão à esquerda, conversão à direita. Então, quando se fala de conversão, se fala de uma manobra, se fala de mudança de direção. A pessoa que se converte, ela está dizendo com a sua vida, eu acreditava que a forma de viver era uma, mas agora eu fui convencido que a forma de viver é outra. Olha como essa mudança é saudável. Existem muitas mudanças que são saudáveis. Tem coisas que a gente tem que preservar, a gente tem que guardar. Mas muitas mudanças, elas são saudáveis. A Bíblia fala, por exemplo, que para nós experimentarmos a vontade de Deus, a gente tem que ter uma mudança de mente. Então hoje, o convite para você é que você submeta todas as suas convicções a Deus.
Submeta as suas profundas convicções a Deus. Questione-as à luz de Deus. Questione-as à luz da palavra de Deus. E tenha certeza que com isso, Deus vai aprimorar cada vez mais o teu coração. Deus vai aprimorar cada vez mais o teu espírito. Aquilo que você tinha como uma certeza absoluta, que muitas vezes, meu Deus, poderia até falar mais disso aqui, mas não já aponto o momento, que muitas vezes não passa de uma corrente, de uma fortaleza mental, aquilo que você tinha com uma profunda convicção, Tiago, tão certo como o ar que eu respiro, e na verdade, quando você vai ver, não passa de uma fortaleza mental, uma fortaleza emocional. Às vezes, é um relacionamento que você não consegue se desligar de jeito nenhum. Às vezes é uma ideia que você não consegue se libertar de jeito nenhum. Às vezes é uma crença interior. Eu fico triste, rapaz, com o fato de que alguns terapeutas, não com eles, tá? Mas com o fato de que alguns terapeutas entenderam isso mais do que alguns cristãos. Né? Feliz que os terapeutas entenderam isso, mas fico triste que nós, os cristãos, que temos acesso à palavra de Deus, a gente não consegue perceber o que a palavra de Deus está dizendo. A gente precisa constantemente questionar as nossas estruturas internas. É como se você dissesse assim para Deus: ó Deus, faz um raio-x em mim e me mostra esse resultado desse raio-x, que é para eu ver aqui o que está quebrado, o que está danificado, para eu poder tratar. Então, por exemplo, tem pessoas que têm dores no corpo, e não que toda dor vai ser algo grave, né? Às vezes tem dor que dá para conviver, se viver a vida toda, não tem problema. Mas a pessoa está com a dor no corpo e ela não sabe que está com algo muito danificado, se ela não tratar ali, meu Deus, a pessoa está vivendo situações tão terríveis que se ela não descobriu que ela está com uma questão gravíssima no seu interior, que se ela não tiver um tratamento, não, está tudo bem, eu consigo viver, está tranquilo aqui, olha, meu irmão, esse caminho ele te parece direito, mas o final dele é de morte. Abre os teus olhos. Então, o Senhor nos convida para esse autoexame. E esse autoexame é o autoexame guiado pelo Espírito Santo de Deus. É o autoexame guiado pela palavra de Deus. Eu sempre comento, interessante, eu sempre comento lá no nosso GC, nosso grupo de comunhão, e eu falo isso para a gente terminar. Lá no nosso grupo de comunhão, eu costumo sempre de comentar e conversar sobre a palavra que foi ministrada aos domingos. Né? Então, tem uma pregação de domingo na nossa igreja, e aí, durante a semana a gente comenta aquela palavra, a gente conversa sobre ela, a gente tira as dúvidas, acrescenta, e é sempre muito enriquecedor, muito enriquecedor. E eu faço questão de comentar com os meus irmãos, meus amigos lá do grupo de comunhão, falar o seguinte: olha, a palavra tem que gerar um questionamento, uma semente, uma direção para o nosso interior. Sabe por que eu cito isso? Porque quanto mais crítica uma palavra é, mais a gente direciona para o outro. Na palavra de bênção, a gente pega para a gente, né? Quando o profeta fala assim, ó, Deus vai liberar uma casa própria aqui para alguém hoje, falou, opa, eis-me aqui, Senhor. Deus vai liberar casamento, eis-me aqui, Senhor. Deus vai liberar um carro novo, chave de carro, eu vejo uma chave de carro, eis-me aqui, Senhor. Mas quando a palavra é de exortação, olha, Deus está questionando isso no seu coração. Aí você fala, essa palavra aqui é para fulaninho, para fulaninha. Essa palavra aqui, rapaz, vai encaixar perfeito na vida de ciclano, mas ciclano não está aqui. Será que fulano está ouvindo essa mensagem? Acho que Deus vai falar com ele. Não. Esqueça isso. Pega a palavra para você. Pega aquele questionamento para você. Pega aquela crítica, aquele autoexame que a palavra está fazendo em você. Aplica o remédio na tua ferida. Entende? Quanto mais você aplica para o seu coração, isso mostra que você entendeu a palavra de Deus. Um dos exemplos que eu mais gosto de utilizar é quando Jesus ele critica os fariseus, né? E aí, quando Jesus critica os fariseus, ele chama os fariseus de hipócritas, fala os fariseus eles faziam tudo muito certo, mas para obter aplausos humanos. A história vocês conhecem. E aí, normalmente, a pessoa que ouve pensa, poxa, eu não quero me ver como hipócrita da história. Né? Eu não vou ser fariseu de jeito nenhum, longe de mim, Tiago. Falou em fariseu até xingamento. Pelo amor de Deus, tô fora. Fariseus são os outros. Fariseu lá é da religião tal, é da igreja tal, é da crença tal. Eu, Tiago, graças a Deus, não sou hipócrita. Mas quando eu ouço uma palavra como essa, e aqui eu trago uma direção para todos que me ouvem nesse momento, você tem que falar o seguinte, ó, por mais certeza que você tenha que não é hipócrita, se pergunte. Fala, Senhor, tem alguma hipocrisia aqui, alguma motivação equivocada no meu coração? Será que eu estou fazendo algo correto
com a motivação equivocada em meu coração, tem misericórdia de mim e me mostra. Sabe por quê? Porque Provérbios 14, versículo 12, evidencia o seguinte: Senhor, eu não consigo, por mim mesmo, enxergar minhas próprias feridas. Ai, 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 ai. Meu Deus, eu não consigo, por mim mesmo, enxergar minhas próprias feridas. Senhor, tem caminhos que para mim parecem direito. Olha, eu estou avaliando aqui, Senhor, e eu estou vendo aqui, eu 100% não tenho hipocrisia, minha motivação está toda perfeita. Mas se tiver, me mostra. Me mostra para que eu não chegue lá na frente e perceba que todo esse caminho traçado foi um caminho de morte. Compreende? Quanto mais do Espírito Santo você tem no teu coração, mais você pega esse remédio da palavra e direciona para você. Essa palavra não é para um terceiro, não é para... Tiago, lembrei de fulano de tal, para Deus falar com fulano de tal. Antes de Deus falar com fulano de tal, se Ele trouxe essa palavra para você ouvir. Para nós ouvirmos, meditarmos, pedirmos a Deus misericórdia e assumirmos nossa postura de eu sou insuficiente para me curar. Eu sou insuficiente para perceber minhas feridas. Eu sou insuficiente para me tratar. Mas tem um Deus que pode todas as coisas, que me ama, que se importa comigo, está disposto a abrir os meus olhos. Guarda no teu coração, meu irmão, mesmo essa palavra, porque ela vai ser um divisor de águas para o teu crescimento espiritual. Eu creio muito nisso. Você crê também? Então vamos orar para a gente fechar o nosso devocional. Antes de orarmos, quero te convidar, deixa um like nessa transmissão, seu like faz total diferença para a nossa transmissão chegar para mais pessoas, e eu convido todos os que ainda não se inscreveram no canal a se inscreverem. Estamos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. E no nosso comentário fixado tem um link para o grupo exclusivo de WhatsApp, onde eu mando todos os dias o link dos devocionais e também as anotações por escrito do nosso devocional, tá bom? Entra no grupo, vai ser um presente de Deus ter você lá também. Vamos orar, gente? Santo Deus, muito obrigado por essa palavra. Nós te louvamos porque o Senhor se importa conosco. Nós te louvamos porque, a despeito da nossa insuficiência, da nossa incapacidade em nos salvarmos, o Senhor Deus nos resgatou, nos amou e foi ao nosso encontro quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda estávamos no estado caído. Mas, meu Pai, eu te peço que a nossa caminhada, que muitas vezes acaba sendo contaminada pelo orgulho, contaminada pela autossuficiência, que a nossa caminhada, Pai, seja purificada por Ti. Meu Deus, Tua palavra ministrou aos nossos corações. Há caminhos que ao homem parecem direito. Não nos deixa, Pai, permanecer enganados em caminhos que nos parecem direito. Nos mostra, abre os nossos olhos, nos livra do abismo. Salva-nos de nós mesmos, Pai, para que lá na frente nós não venhamos nos deparar com o destino final, que é a morte nesses caminhos, mas que venhamos, Pai, nos deparar com a vida. Que nós venhamos investir, gastar a nossa vida no caminho certo. O Senhor Jesus é o caminho. Nos ajuda nisso, Senhor. Eu te peço uma graça especial sobre a vida de todos os que estão orando nesse momento, Pai. Continua falando com eles durante esse dia, não apenas durante o devocional, mas durante todo esse dia. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, gente? Antes de sair desse devocional, quero te convidar a deixar aqui um comentário sobre qual foi a parte desse devocional que mais falou ao teu coração. Teu feedback é muito importante e, claro, eu sempre faço questão de ler e responder todos os comentários. Tamo junto sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau.